reflexões do livro de Atos. Convido você a abrir comigo em Atos capítulo 1, versículo 1, que diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, e relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, versículo 2, até o dia que foi levado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Livros. Como você pode ver, eu gosto de livros. Há muito tempo, na realidade. Desde que eu me alfabetizei, fui alfabetizado, eu comecei já essa leitura de livros e adquiri esse gosto. Tem muito a ver com meu pai, que lia para mim. Mas apesar de gostar tanto de livros, esse aqui é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, com seus 66 livros. Comecei a lê-los quando eu tinha 10 anos. Aos 10 anos eu li todos os 4 evangelhos, o livro de Atos, e depois pulei para o livro de Apocalipse. De 1988 em diante, aos 15 anos, eu comecei a ler a Bíblia com bastante regularidade. E tive outras experiências, como de 2018 a 2022, quando eu li todo o livro sagrado. Em 2023, eu li o Evangelho de Lucas, 313, e fiz 313 reflexões, que se você tiver interesse, basta acessar o portal igrejadecristo.net, que aos pouquinhos estamos colocando essas reflexões. 2024 é o ano do livro de Atos. Comecei bem no comecinho do ano, assim, e já estou em Atos capítulo 17. E eu gostaria de... eu fui tão abençoado, tão confortado, e também recebi tantas mensagens estimulantes, que eu vou começar a passar por esse canal uma parte da minha ideia é fazer toda a leitura que eu estou fazendo do livro de Atos em forma de vídeo, para que você que tem interesse, possa acompanhar. Então hoje é a primeira leitura, como nós vimos no versículo 1, onde o escritor do livro de Atos diz: escrevi o primeiro livro. Então, desde o século II da era cristã, o chamado médico amado por Paulo, está lá em Colossenses 4,14, ele é, assim, apesar de no Evangelho não ter o nome dele, a cristandade tem entendido que Lucas, um gentil, foi o escritor, não o autor é o Espírito Santo, mas foi o escritor do terceiro Evangelho, né? Na ordem que nós estamos, Mateus, Marcos, Lucas. Possivelmente na ordem cronológica ele também tenha sido o terceiro. E desde o primeiro século, Irineu, bispo de Gália, foi o primeiro a referir-se a Lucas como o escritor desse livro, né, que, como eu falei, foi escrito por Lucas, mas o autor do livro, na verdade, é o Espírito Santo. Um tipo de literatura que apareceu muito no final do primeiro século, do segundo e terceiro século, e livros como esse relatavam os feitos, tanto em locais como também de personagens. Tanto que existem livros que estão não considerados canônicos, mas livros que supostamente falam do Atos de Paulo e Tecla, por exemplo, falaria inclusive do apóstolo Paulo, Atos de Pedro e tantos outros. Livros que, aliás, tem uma curiosidade do livro Atos de Paulo e Tecla, que diz o seguinte, que Paulo era de baixa estatura, calvo, com pernas tortas, forte, com 2 sobrancelhas bem próximas e um nariz um pouco grande. Então isso aí é uma descrição do livro Atos de Paulo e Tecla, que não é um livro considerado pela cristandade inspirado por Deus. Agora, por que o nome desse livro, que nós vamos começar agora a refletir, se chama Atos dos Apóstolos? Já que nesse livro a gente não vê, no comecinho estão todos os apóstolos, mas mesmo no começo o destaque é para o apóstolo Pedro, que até o capítulo 9 do livro ele aparece bastante, um pouco, de maneira bem secundária, o apóstolo João. E a partir da segunda parte do livro de Atos, quem é destacado pelo Espírito Santo é, assim, o apóstolo Paulo. Então,
Como não se refere aos Atos de todos os apóstolos, alguns gostam de chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, uma vez que havia uma promessa, como você conhece lá no Evangelho de João, de que Jesus voltaria para o céu e mandaria o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é quem iria orientar os apóstolos, além daquilo que ele já tinha orientado durante os 3 anos que ele passou com os seus apóstolos e discípulos aqui na terra. E de fato, no capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. E por isso, em muitos momentos durante a leitura do livro de Atos, nós vamos ver o Espírito Santo mandou, o Espírito Santo permitiu, ou o Espírito de Jesus não permitiu, mostrando que talvez, como alguns chamam, o mais adequado seria chamar de fato esse livro, não de Atos dos Apóstolos, mas Atos, assim, dos Apóstolos pode ser, mas através do Espírito Santo, seria muito mais Atos do Espírito Santo. Uma curiosidade do livro de Atos é que é o único livro do Novo Testamento que nós podemos considerar históricos, né? Os evangelhos são mais biográficos, mas o livro de Atos conta a história da igreja, desde o seu estabelecimento, na verdade desde um pouquinho antes, né? Ele começa com Jesus ainda na terra, Jesus vai para o céu, a igreja é estabelecida, e quando termina o livro de Atos, lá no capítulo 28, nós encontramos Paulo na cidade de Roma, preso assim, e aguardando o seu julgamento pelo imperador Nero. Deixa-me contar uma curiosidade, uma frustração que eu tive quando eu li lá Atos pela primeira vez. Como eu disse, eu tinha 10 anos, eu comecei a ler os evangelhos. Inicialmente eu achei estranho os evangelhos repetirem a história de Jesus, depois eu me habituei, comecei o livro de Atos, quando eu cheguei no Atos 28, eu vejo Paulo preso lá em Roma, e aí eu queria saber o que aconteceu depois, e aí eu vou, Romanos, Coríntios, e vai indo, e não conta. Então, para você que nunca leu Atos, já estou dando até o spoiler que você vai chegar lá no final do livro, e parece que a história ela abruptamente é interrompida com Paulo na cidade de Roma. Como Lucas, nós vimos no capítulo 2, o livro de Atos ele é endereçado a uma pessoa chamada Teófilo. Provavelmente Teófilo era um magistrado ou uma alta autoridade, porque ele é chamado por Lucas de excelentíssimo, e possivelmente ele era um cristão, já tinha recebido o Evangelho de Lucas, agora o Atos dos Apóstolos, e provavelmente ele iria fazer com que cópias fossem feitas para que a cristandade pudesse receber mais exemplares de 2 livros tão importantes, que no futuro fariam parte do cânon do Novo Testamento. A título de curiosidade, o nome Lucas significa amigo de Deus. Então, quando eu li o Evangelho de Lucas, eu disse que é a história de Jesus para os amigos de Deus. Vamos agora então mudar, né? No caso do Evangelho do Atos dos Apóstolos, é a história de Jesus para os amigos de Deus que fazem parte da igreja. Os amigos de Deus no Novo Testamento, especialmente a partir do livro de Atos, são aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Pois é, hoje eu quero apenas fazer uma pequena apresentação do livro de Atos. Tenho certeza de que da mesma maneira como você será abençoado se acompanhar a leitura do Evangelho de Lucas pelo portal, você também será assim abençoado, como eu tenho sido muito abençoado ao ler o livro de Atos dos Apóstolos durante esse ano de 2024. Acredito que provavelmente, por ter 28 capítulos, nós estamos já no mês de outubro, e eu ainda estou no capítulo 17, possivelmente entrarei, permitindo Deus, 2025, ainda lendo o livro de Atos. E te convido a cada semana, assim, a participar comigo, a irmos olhando e aplicando na nossa vida tudo aquilo que o médico amado escreveu sobre a igreja do primeiro século, que é modelo para a igreja atual, e através desse estudo nós conheceremos muitas das características e muito do que aconteceu na igreja primitiva fundada por Jesus no dia de Pentecostes. Então, seja bem-vindo para mais esse tempo que nós teremos com a palavra de Deus. Você pode me encontrar, como eu falei, você pode me encontrar no Facebook, Valdir Silva, você pode me encontrar no Instagram, Valdir J. Silva 1973, e você pode também assim encontrar muita coisa minha escrita no portal igrejadecristo.net, e também, se tiver interesse, manda uma mensagem para mim que eu incluo você no grupo do WhatsApp.